eu sou a professora Maria Alice, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Hoje temos formação de palavras, composição. Já estudamos a formação de palavras em aula anterior sobre a derivação. Hoje temos composição. Muitas pessoas pensam que a maior palavra da língua portuguesa é anticonstitucionalissimamente, mas há controvérsia. Leia o trecho do texto a seguir e veja o que pensam alguns especialistas. Qual é a maior palavra do português e de outros idiomas? Então, aqui temos uma imagem, né, com um vulcão em erupção, muita fumaça no ar. Ela tem 46 ou 29 caracteres, depende do critério. Pneumo-ultramicroscópico-vulcanoniótico, de 46 letras, designa uma pessoa que sofre de uma doença pulmonar aguda causada por respirar ar carregado de partículas de sílica, expelidas por vulcões. É uma palavra técnica formada pela aglutinação de termos. É relativamente nova, mas já aparece no dicionário Auers. Porém, muitos especialistas da língua portuguesa desclassificam o termo pneumo-ultramicroscópico-vulcanoniótico, porque levam em conta só vocábulos com uma única raiz, que é o elemento irredutível que dá origem ao significado da palavra, somada a prefixos e sufixos. Segundo esse critério, a vencedora é a famosa anticonstitucionalissimamente, com 29 letras, 29 caracteres, que designa aquilo que se opõe ao que foi estabelecido pela Constituição. A tradução desse termo para o francês tem 25 letras e também é a maior palavra desse idioma, quer dizer, do francês. Que elementos da palavra pneumo-ultramicroscópico-sílico-vulcanoniótico você conhece? O que eles significam? Então, a palavra pneumo-ultramicroscópico-sílico-vulcanoniótico designa o portador de uma doença causada por cinzas vulcânicas. Viram lá na imagem as cinzas vulcânicas? Ao ser acometido por essa moléstia, ele adquire uma pneumonia grave que pode ser fatal, que é o nome dado a essa doença e esse nome com 46 letras. Desculpe, pessoal, vamos de novo? Pneumo-ultramicroscópico-sílico-vulcanoniótico é formada pelos seguintes elementos. Pneumo, que é igual a pulmão. Ultra, que é igual a excesso. Micro, que é igual a pequeno. Escópico, relativo ao que faz ver. Silício, silico, pedra dura. Vulcano, que é igual a fogo, incêndio. Cone, que é igual a doença causada por inalação de pós em suspensão no ar. Ótico, que é ose mais ico, que é igual relativo a coniose. Essa palavra é formada por 6 raízes, daí não ser considerada a maior palavra da língua portuguesa por muitos especialistas. Por quê? Porque ela é formada por 6 raízes. São elas, pneumo, olha as raízes que formam essa palavra enorme. Pneumo, escópio, silique, vulcão, cone e ote. Criação de palavras por composição. Então, vamos ver agora a composição, esse processo de formação de palavras.
A composição consiste na união de outras duas ou mais palavras base, como em vale-refeição, socioeconômico, hidromassagem ou de dois radicais relacionados entre si. Caligrafia, calos, que é igual a belo, e grafia, que é igual a escrita. Politécnico, poli, que é igual a muitos, mais técnico, que é igual a arte, para dar origem a um novo significado. São chamadas de compostas as palavras resultantes do processo de composição que possuem mais de um radical. Vamos ver o que é analogia. É um processo de mudança linguística que consiste na alteração de uma palavra, um significado, um sintagma, etc., para se adaptar a uma forma já existente. Por exemplo, tapiocaria é palavra formada por analogia com padaria, churrascaria, peixaria, né? Com o sufixo aria, né? Cujo sufixo aria significa conjunto, coleção. Já vimos que o número de palavras formadas com radicais provindos do latim e do grego é notável na língua portuguesa, graças ao fato de que, nos séculos XVI e até o XVIII, as obras científicas e filosóficas eram veiculadas em latim, mas traziam muitas palavras emprestadas do grego, justamente devido à concentração nessas áreas de conhecimento. Grande parte das palavras provenientes do latim e do grego integram o vocabulário técnico-científico e filosófico-literário. E ainda hoje, essa contribuição possibilita tanto a formação de novos termos técnicos para designar experiências recentes, como a criação de formações populares que, muitas vezes, utilizam também radicais de línguas modernas e nascem por analogia, com outras palavras já existentes, que foi o caso de tapiocaria, né? Por analogia com padaria, tá? A palavra feminicídio, por exemplo, é termo criado no final do século passado, pela junção dos radicais latinos femini, mulher, e sida, que mata, para designar o crime de assassinato de mulher motivado pela questão de gênero, ou seja, o papel da mulher na sociedade que a diferencia do homem. A palavra cibercondria é formada a partir do radical inglês cybernetics e do grego condre, abaixo da cartilagem, pois os antigos acreditavam que nesse local se situava uma doença neurológica causadora da tristeza. Cibercondria é a doença causada pelo uso abusivo de aparelhos eletrônicos. Foi inventada por analogia com a palavra hipocondria, que significa transtorno que gera medo desmedido de doença. Veja agora alguns radicais gregos e latinos bastante comuns em palavras de criação antiga ou recente na língua portuguesa e que formam os chamados compostos neoclássicos. Radicais gregos: ago, agos, agogos, conduzir, condutor, demagogo, pedagogo. Algos, sofrimento, dor, nevralgia. Arque, arcos, chefe que comanda, monarca. Aster, asteroide, astronomia. Auto, si mesmo, autógrafo, autonomia. Bares, baros, pesado, grave, barítono, barômetro. Calos, beleza, caligrafia. Cefale, cabeça, cefalaugia, encéfalo. Chiliai, 1000, quilômetro, quilograma. Clorós, verde, clorofila. Cripto, escondido, criptônimo. Dinamis, força, dinâmica. Diz, dois, dissílabo, ditongo. Diz, mal, difícil, digestão. Edra, base, lado. Pentaedro, poliedro.
entera, entranhas, intestino, enterite, extratos, exército, estratégia, etia, causa, etiologia, etmos, verdadeiro, etimologia, fago, comer, antropófago, gênus, gênero, espécie, hemogêneo, glossa, língua, glossário, conia, ângulo, polígono, béteros, outro, heterodóxico, bomos, semelhante, o mesmo, homogêneo, litos, pedra, monólito, logos, discurso, tratado, ciência, diálogo, mineme, memória, amnésia, morfé, forma, morfologia, necros, morto, cadáver, necrópole, ônima, nome, pseudônimo, onis, pássaro, ornitologia, horos, montanha, orografia, hortus, direito, reto, ortodoxo, osmose, impulso, osmose, paideia, pedagogo, né, de educação, protos, primário, protagonista, teros, asa, quiróptero, semion, sinal, semiologia, cepo, apodreço, antisséptico, táxis, arranjo, ordem, sintaxe, técnico, arte, politécnico, término, divido, anatomia, teses, a ação de pôr, ter, antítese, topos, lugar, tópico. E os radicais, alguns radicais latinos, aecos, direito, adequar, outro, alterar, ango, apertar, angina, áudio, ouvir, auditório, cado, cadiz, de cair, acidente, sida, de matar, homicida, infanticida, candeio, de embranquecer, cândido, caput, de cabeça, cabeça, colo, de habitar, cultivar, agrícola, inquilino, cultura, de agri, cor, de coração, acordo, discórdia, dico, de dizer, abdicar, dócil, de ensinar, docente, duco, de levar, dirigir, conduto, frango, de quebrar, fração, fungo, derreter, fútil, laque, leite, lácteo, lego, ler, legível, loquor, de falar, colóquio, móvel, mover, motorista, nascor, de nascer, natal, nasco, conhecer, incógnita. Opus, de obra, obrar, os, ores, de boca, oral, ponto, de colocar, aposto, escribo, de escrever, escritor, seco, secas, cortar, bissetriz, sumo, tomar, apoderar-se, assumir, tango, de tocar, contagioso, vídeo, de ver, evidência, e volvo, de envolver, devolver. Justaposição e aglutinação. Vamos entender a formação por composição, pela justaposição e aglutinação. O processo de composição de palavras pode ocorrer de duas maneiras. Por justaposição, quando os elementos conservam a mesma pronúncia que possuem quando sozinhos, esses compostos podem ou não ser separados por hífen. Por exemplo, porco, olha lá o hífen, espinho, pontapé, belas artes, azul marinho, fim de semana, vai e vem, girassol. Então, nenhuma palavra perdeu nenhum elemento, ou com hífen ou sem hífen. A pronúncia conserva a mesma de ambos elementos, como se eles estivessem sozinhos. Por aglutinação, quando pelo menos um dos elementos sofre alteração de pronúncia, de modo que a palavra composta passa a subordinar-se a um único acento. Veja os exemplos e observe a sílaba tônica destacada em cada componente isolado e na palavra que resultou da união entre eles. Boca mais aberta, boquiaberto. Ó, a sílaba tônica, ber, continua a mesma, da palavra aberta. Perna mais longa, pernilongo, a mesma sílaba tônica, o long. Lobo mais homem, lobisomem, a mesma sílaba tônica.
Em mais boa, mais hora. Embora. Veja que, por aglutinação, os elementos sofrem alteração. Tá? É isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.